Essas dificuldades também são muito frequentes quando a gente pensa em crianças com ansiedade. Porque as crianças com ansiedade, muitas vezes, não necessariamente é uma criança que vai roer unha e falar, então, essa criança, nossa, ela é ansiosa. Muitas vezes ela não rói unha e muitas vezes ao contrário, ela até aparentemente fica um pouco assim, paralisada diante de muita coisa, ela não é agitada, ela não fica tensa aparentemente, mas ela pode ter, por exemplo, uma dificuldade no sono, né? Ter um sono ou muito agitado, ou muitos pesadelos, ou ter dificuldade para dormir, e toda essa dificuldade também vai impactar no dia dela, no dia seguinte, vai piorando o quadro. Mas, muitas vezes, é difícil entender, será que o meu filho tem um transtorno de ansiedade? Porque aquilo não está tão evidente assim a olho Às vezes nu. também, né, Paula, por exemplo, na alimentação, uma criança que come excessivamente, está sempre buscando algo para comer, é um dos indícios de um quadro de ansiedade. Claro. Agora, até que ponto isso é circunstancial ou até que ponto realmente já está configurando um transtorno de ansiedade, então a gente precisa verificar com um diagnóstico adequado, até para que a gente possa compreender, acolher e indicar uma intervenção que possa modificar esse quadro, essa trajetória dessa criança para o futuro. Porque, veja, se a criança que ainda nem chegou na adolescência, que é um período mais, vamos dizer, tenso, difícil, já está apresentando um quadro de ansiedade, é preciso que ela receba os cuidados para que isso não venha a se configurar como algo muito mais sério depois, num período mais complexo que é a adolescência, quando vem o boom hormonal e outras situações ali vão impactando e deixando a experiência emocional e social ainda mais complexas. Outro aspecto que vale a pena a gente falar um pouquinho é em relação também à depressão, né? Porque nós temos aí os quadros, vamos dizer, basicamente de neurodesenvolvimento e outros quadros que não são exatamente ditos de neurodesenvolvimento, que eles não afetam, de um modo geral, o curso do desenvolvimento de uma criança. Mas as depressões infantis hoje também são dignas de uma palavra pela incidência que ocorrem, e a gente pode dizer assim que há certos tipos de dificuldade que os sintomas são positivos, quer dizer, eles são evidentes, eles interferem no meio ambiente, eles desorganizam o meio ambiente. A criança nunca está bem, está agitada, não quer ficar, não quer aguardar a sua vez, não consegue sentar-se à mesa e comer juntamente com os familiares devido à agitação. Vamos dizer, são sintomas que a gente chama positivos, quer dizer, eles estão presentes, estão pipocando no ar, né? A gente vê, a criança não quer fazer lição, então uma atitude visível. Os casos de depressão, eles têm uma característica, vamos dizer, de sinais que são negativos. Não aparece se não prestar muita atenção. São crianças quietas, que muitas vezes se isolam, né? Fazem alguma coisa no seu próprio quarto, não tem motivação social para sair, para ir para uma festa. Então, às vezes, os pais falam, é o jeito dele, é o jeito dela, é mais acomodado. Ele é mais tímido, ele não gosta muito de contato social, né? Ele prefere não gosta de ficar contar as sozinho. coisas. E às vezes não é isso. Aliás, quantas vezes nós recebemos crianças que os pais dizem, não, mas ele é tímido, ele não gosta, ele prefere ficar sozinho. E nós percebemos que quando essa criança faz um tratamento e melhora, ela tem um super interesse social. Aliás, ela busca muito social, ela muda diametralmente essa atitude dela em relação a estar com outras pessoas, a buscar o contato. E isso, quantas vezes a gente experiencia e diz o pai, não, eu acho que ele realmente prefere ficar sozinho, acho que é o jeitinho dele. E a gente diz, olha, talvez não seja isso, vamos trabalhar essa situação, porque nós temos a experiência de entender que quando a criança
vai, ou pela depressão, ou pela ansiedade, ou pelo TDAH, vai se isolando, ela também vai perdendo a capacidade de desenvolver ferramentas sociais. E ela se percebe como inábil socialmente. Isto faz com que ela retraia. E quanto menos ela tem troca social, mais ela vai ficar em falta com o desenvolvimento dessas ferramentas, quer dizer, ela vai ficando defasada. As crianças estão em troca, os jovens estão ali, estão se comunicando, estão trocando, eles estão desenvolvendo essas ferramentas sociais que, aliás, elas só se desenvolvem na experiência com os outros. E a criança privada, ela não vai desenvolver e ela vai perceber quando ela estiver com outros que ela realmente não tem aquilo. Quantas jovens eu atendi que me diziam: eu não vou porque eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar com as pessoas. E muitas vezes são jovens que têm muito repertório, têm muito conteúdo, mas não sabem como colocar aquilo, né, na prática, inserir-se, se expressar, né, ter uma maneira de falar que vai possibilitar a escuta dos outros, se sentir aceito naquele grupo. Então, retraindo, vai aumentando esse gap. Exato, é um círculo vicioso. Um círculo né? vicioso. E eu acho que vale a pena também lembrar que, em geral, a criança, por exemplo, na sala de aula que tem muitos sintomas positivos, vamos dizer, que interfere, que incomoda, que não cumpre com as tarefas, ela, em geral, chama mais atenção dos professores, dos coordenadores para cuidados específicos, para conversar com a família. Quando a gente tem uma criança com, vamos dizer, sintomas depressivos, como em geral não há nenhum problema cognitivo, elas vão bem, fazem tudo corretamente, entregam todos os trabalhos em ordem, mas são isoladas. E muitas vezes os próprios professores têm essa atitude de dizer: não, uma criança quieta, mas ela é ótima aluna. Ok, ela é ótima aluna, porém, ela não está tendo a convivência social, que é a ferramenta mais preciosa que nós temos como seres humanos para estabelecermos as nossas trocas. E o nosso crescimento, a nossa evolução, as nossas, vamos dizer, possibilidades de trocas afetivas, de constituir grupos de, vamos dizer, fortes em termos de laços, de grupos de amigo e de lazer. São pessoas que vão se fechando em relação a todas as experiências do mundo exterior, porque a desmotivação social vai ficando cada vez mais intensa.